Vivi, qual o material básico que você acha que a gente precisa comprar para começar a trabalhar com biscuit, para investir nesse artesanato? E hoje eu trouxe para vocês uma lista com os preços e o valor final de quanto você precisa investir para começar a trabalhar com biscuit. Vamos lá? No vídeo passado eu trouxe para vocês uma colega que ficou muito irritada comigo, um pouco desconfortável com a minha opinião que não dá para começar o biscuit do zero. Do zero é impossível. Se você não tem um dinheiro mínimo que seja, você não vai conseguir trabalhar com o biscuit. Trabalhar, vamos reforçar aqui, é diferente de fazer o biscuit só porque eu gosto, de vez em quando, sem encomenda, faço uma peça ou outra, eu tô passando meu tempo, tô espairecendo a minha mente, fazendo como terapia, tá? Eu estou falando aqui para pessoas que já têm uma noção de que é isso realmente que eu quero e quanto que eu preciso ter no meu cofrinho ali para eu investir em dinheiro, para eu ter assim uma base bem boa, para eu começar a trabalhar e ter um retorno financeiro para eu poder viver dessa minha arte que eu escolhi, que é o biscuit. Então a primeira coisa, assim, eu vou falar dos materiais básicos, que eu acho que é o básico, tá? Vocês podem questionar também, eu aceito todas as críticas e todas as sugestões, coloquem aqui embaixo se eu esquecer de algum material e se vocês também não concordarem. Claro que eu vou colocar aqui materiais assim, que eu acho, da minha opinião, e são materiais assim, que eu pesquisei agora mesmo, fiz lá a pesquisa no Google, então esse valor é atualizado agora, no momento desse vídeo, tá? Nessa data atual. Então se você está assistindo o vídeo depois, ou se você mora em uma outra cidade, tem que pesquisar também aí na tua cidade. Vou colocar também aqui um ponto bem importante, que eu fiz essa pesquisa para comprar pela internet. Então, você precisa ver que também há um investimento de frete. Estamos na quarentena, isolados, não podemos ficar saindo, piruando por aí, ficar procurando coisas para comprar. Então, eu indico, né, e eu sempre faço isso, durante muitos anos eu já faço isso, de comprar o meu material pela internet. Então, eu também direciono um valor do meu trabalho para investir no frete, né, porque isso também acaba retornando para a gente. Outra coisa, eu vou falar materiais aqui que eu vou dar sugestões de substituição, tá? Então não levem assim tudo muito a sério, não levem assim, precisa ter isso mesmo, são sugestões, tá bom? Vamos lá? Então a primeira coisa, a coisa mais básica que você vai ter que comprar é a massa, dependendo da marca, de onde você mora. A massa é um investimento que você precisa ter realmente, né, para você trabalhar. E você precisa primeiro pesquisar a marca, pesquisar onde você vai comprar. Eu indico primeiro para quem vai começar, né, a comprar 1 quilo, experimentar de várias marcas até você encontrar a marca que você gosta. Quando eu tive o problema de mofo em 2018, eu me desapeguei da marca que eu usava e comecei a experimentar novas marcas no mercado. Existem muitas, muitas. Cada uma tem uma textura, um jeito de se trabalhar. E aí você escolhe a sua. Em geral, hoje estamos pagando R$20 o quilo de massa, tá? Claro que tem gente que paga menos, tem gente que paga mais, tem gente que vai ter que pagar também o frete. O frete da massa é caro. Eu pago aqui, eu compro geralmente de 15 a 20 quilos a cada 2 meses, mais ou menos, dependendo da quantidade de encomendas. E aí o valor do frete fica de 150 a R$200. Eu preciso colocar isso junto com o preço da massa, que acaba se tornando R$20 o quilo. Você vai comprar 1 quilo de massa, ok? Vamos colocar que você compre a massa natural. Então você vai precisar de tinta para tingir essa massa. Toda massa precisa ser tingida. Quem começa, eu não indico começar com aquelas massas pequenas, porque elas secam muito rápido, elas não duram muito, mas se você quiser também tem essa opção de comprar pacotinhos de 90 gramas, ao invés de comprar uma massa de 1 quilo, né? E aí, tinta para tingir, existe o corante xadrez, que está R$4, né? Aí no mercado, a gente precisa pelo menos umas 5 cores, que são as cores básicas, preto, branco, uma cor de pele, um azul, um vermelho, amarelo, aí já passou, né, das cores.
Azul, amarelo e vermelho são as cores básicas, tá? Preto e branco você precisa ter. E aí uma cor de pele. O pele também a gente consegue fazer com o laranja. O laranja vem do amarelo e do vermelho. Então, a partir do amarelo, o vermelho e o azul, você consegue fazer essa misturança de cores se você não quiser investir muito. Então, eu coloquei aqui como 5 cores básicas, mas são 6 na verdade. E aí tem o corante xadrez, que você pode comprar até em material de construção. Tem a tinta óleo, que é a tinta que eu uso. Todas essas opções que eu vou dar para vocês são opções assim que a gente usa um pinguinho. Isso aí vai durar bastante, às vezes por anos. Eu tenho tinta a óleo que eu tenho há 5 anos já. Então é um pinguinho só que isso aí rende bastante. Então a tinta óleo é uma tinta mais cara, que você precisa de um investimento maior. Precisa também ter uma luva, caso você precise, né, tingir, para não ter muito contato. Nem com o corante xadrez, que eu também, né, oriento a gente ter um pouquinho mais de precaução em relação às nossas mãos. Então, a tinta óleo custa R$ 7,50 cada bisnaga, tá? A tinta de tecido, que também dá uma opção de você tingir a massa. Claro que existem corante em pó, corante líquido, especializado em biscuit, mas eu trouxe para vocês essas 3 opções. E a tinta de tecido custa R$ 3,00. Mais uma coisa que você precisa ter é palito de dente. O palito de dente, a caixinha, custa R$ 1,30. Ah, mas claro que eu posso fazer aí a peça de biscuit e deixar secar numa espuma, num EVA, tá? Mas eu prefiro colocar o palito de dente porque a gente usa também para estruturar quando a gente está começando. Durante muitos anos eu usei palito de dente, então é bom a gente sempre ter. E até para pintar alguma coisa, então uma coisa básica que na minha mesa está sempre ali. Cotonete é uma coisa assim, pode ter ou não, é uma coisa que eu sempre uso desde o começo da minha vida de biscuiteira. É uma coisa que sim, o cotonete ele ajuda a desmanchar a massa, a fazer junção, a limpar pequenas sujeirinhas, a limpar os olhos às vezes quando a gente erra. Então o cotonete também é bom de ter. E o cotonete, a caixinha pequena, custa R$ 3,70. O óleo aqui vai ficar como um item, se você quiser, não é obrigatório, mas o óleo, eu uso aqui o óleo de bebê para abrir a massa. A gente sempre está abrindo a massa, volta e meia a gente precisa fazer, né, esse movimento de abrir a massa, então o óleo de bebê ele ajuda bastante. Claro que existe amaciante de roupa, existe um creme qualquer que você tenha aí para você, né, para ajudar, mas eu aqui optei pelo óleo de bebê, que é uma coisa assim que não agride as minhas mãos, porque eu tenho um pouco mais de alergia em relação a amaciante de roupa e a certos cremes, então eu cuido muito da minha mão. E o óleo de bebê, ele desliza melhor ali quando a gente abre a massa. Esse óleo de bebê, ele custa um pouquinho mais caro, eu paguei R$ 23,00 no último pote, mas ele dura também o ano inteiro, então é um investimento que vale a pena. A cola lantejola é uma cola que a gente sempre está usando para colar brinquinho, para colar peça na base de acrílico, para colar coisas, né, o biscuit no tubete, o biscuit no pote. Então a cola lantejola é uma coisa que a gente precisa ter bastante. E ela custa R$ 7,00, o vidrinho pequeno. Cola branca, essencial, não vou nem questionar aqui, a gente faz a junção o tempo todo de pedacinhos, né, da cabeça, orelha, braço, a gente usa a cola, então a cola branca precisa ter. Eu uso a cola da Cascorez, a Cascorez Extra, e aqui o vidrinho pequeno de 100 gramas está custando R$ 7,00. O rolo, claro que a gente começa com o rolo de PVC, aquele... de PVC, né? Aquele que a gente tem de material de construção, a gente coloca uma massa velha lá dentro, fecha bem e a gente usa aquilo para ficar mais pesada, tá? Por isso que a gente faz isso no rolo. E daí ela abrir melhor ali a massa. Eu quando comecei, claro, como todo mundo, a gente não tinha essa opção de ter os rolos. Existe também o rolo de macarrão, que a gente pode pegar da nossa cozinha, mas ter um rolo especial só do biscuit é bom, já tá ali, né? Essa também é um item que você pode variar, né? Com essas outras opções que eu dei para vocês. E o rolo da Blue Star custa R$ 16,00. Assim como o rolo, a placa da Blue Star é uma coisa que muitas pessoas ainda não têm, algumas pessoas não gostam e algumas pessoas usam métodos diferentes.
Eu também, quando comecei, assim como vocês, usavam outras coisas, superfícies mais lisas, como fórmica, tábua de carne, tábua de vidro, até o papel contact, aquelas toalhas de plástico que a gente usa em cima da mesa, é ótimo para abrir a massa, não precisa comprar a placa. A placa é um item assim mais de luxo, mas que ajuda bastante. Eu usava a placa também para levar o meu biscuit de um lugar para o outro, porque como eu trabalhava na cozinha e ia para a sala, ia para outros lugares da casa, eu colocava as minhas coisas em cima da placa para ficar melhor. E aí, como ela tem também aquela parte de EVA embaixo, ela gruda, né, ali na mesa e ela não desliza muito. Então ela ajuda bastante, mas é um item assim que eu vou falar para vocês colocar aqui na lista, mas é um item que vocês também podem pensar em não comprar agora. E essa placa, ela é muito mais cara, tá? Essa minha pequena de 25 por 40 custa R$70. A cola instantânea, uma cola que você sabe que precisa também, é uma cola que a gente usa assim para muitas emergências, às vezes para colar a peça do biscuit já seco na base de acrílico. A cola instantânea serve também para a gente colocar alguns detalhes ali no biscuit que a gente precisa, e a cola instantânea custa R$8. A balança é um item um pouquinho mais contraditório, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A balança transformou a minha vida quando eu fui no primeiro curso em 2010 com o falecido Wilson Cabral. Ele trabalhava com balança. A partir da balança e a gente anotar as medidas, a gente consegue reproduzir muito melhor as peças, não precisa tanto de molde, e a gente consegue fazer a peça igual depois se a cliente pedir. Então, ter uma balança deixa o nosso trabalho mais profissional. E a balança, eu pesquisei no Mercado Livre, junto com o frete, ela está em torno de R$40. Claro que você pode ir direto numa loja de artesanato aí da tua cidade e comprar direto. Ela fica em torno de R$20, R$25, uma balança de precisão. Precisa ser a balança de precisão, porque a gente pesa coisas muito pequenas, são gramas, né? Então precisa ter essa balança específica. O blush é aquele item que transforma a nossa peça. A maquiagem é essencial, eu acho, na minha opinião. Uma peça com blush, uma peça sem blush, ela faz toda a diferença. Então o blush, eu comprei um só para usar aqui no biscuit. Pode ser maquiagem mesmo desses de adulto que a gente já tem, mas o blush ele custa mais ou menos em torno de R$5. E existem também corantes, né, aí dentro do mercado que fazem essa função de blush, mas é bom você ter pelo menos um. Uma tesoura. A tesoura precisa ser essa tesoura de ponta fina para dar alguns detalhes, para a gente fazer algumas marcações, para a gente cortar pequenos detalhes dentro do nosso biscuit. Essa tesoura de garça, ela custa R$25. Bola de isopor. Também pode ser que você comece fazendo coisas pequenas, coisas que não precisa de isopor, ou fazendo potes, ou fazendo outros itens, né, de biscuit que não precisam isopor necessariamente. Eu vou colocar aqui um pacote de 100, mas é um item também que você pode pensar, dependendo da peça que você for fazer ou não, mas é sempre bom. Eu uso muito isopor, todas essas caixas aqui tem isopor. Lá em cima dessa minha estante também tem um monte de caixa de isopor. Eu acho que o isopor, ele ajuda muito no biscuit, principalmente a gente que vende pelo correio. Então, um pacote com 100 custa R$20. Um jogo de esteca básico, você precisa ter pelo menos a esteca agulha e a esteca faquinha. Cada jogo desse, eu pesquisei na internet, custa R$15. Você pode ter só um jogo de esteca agulha e um jogo de esteca faquinha. Não precisa ter muitas estecas agora nesse começo, mas eu procurei também um jogo mais completo de 8 estecas, que tem também boleador, tem outros modelinhos ali que ajudam a gente, às vezes, né, para fazer algum detalhe. E esse jogo de 8 também custa R$15. Então, cada joguinho desse custa R$15 e aí dá R$45 para você investir no jogo de esteca. O pincel, essencial para você fazer os olhos. Não vou falar aqui de olhos resinados, eu vou falar aqui biscuit bem raiz, o biscuit que a gente aprende com pouco material. Então, você precisa pelo menos testar, né, os teus olhos, ter um pincel para fazer também alguns detalhes. A gente usa geralmente esse pincel mais fino da Condor,
da linha 422, o 00 ou o 000, e ele custa R$10. A tinta acrílica para pintar olhos, para pintar detalhes, a tinta acrílica é mais indicada porque ela é mais forte, ela não sai do biscuit depois de seco. Para eu tirar a tinta acrílica, eu tenho que esfregar, esfregar, esfregar muito, desmanchar um pouco o biscuit para ela sair. Então eu indico a tinta acrílica para fazer esses pequenos detalhes e para fazer os olhos. Pelo menos o branco e o preto você tem que ter. Então cada potinho custa R$5. E aí deu o total de R$314,20. Esse valor, né, é negociável dependendo dos itens que você for comprar, dependendo do frete que você for investir. No mínimo ali, ó, eu falei 1 kg de massa. Geralmente a gente começa com 5 quilos de massa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo ali da cor que você quer trabalhar. Então, no mínimo, gente, uns R$400, R$500 de investimento inicial. Ai, Vivi, eu não tenho tudo isso. Vai comprando devagarinho, vai vendo o que você pode substituir, né? Para ao longo do tempo você investir em muitas outras ferramentas. Eu não falei aqui de cortador, não falei de cortador básico, não falei de textura, não falei de molde. Então, dentro desses 300 do básico, mais uns 200 de outros tipos de investimento que você pode ter aí para você começar a trabalhar. Esse retorno financeiro vai voltar durante uns 4 ou 5 meses, se você fizer as peças certas e encontrar as pessoas para você vender, você já consegue ter um retorno desse primeiro investimento. E aí os primeiros dinheiros que você ganhar aí do teu trabalho, você investe em outras ferramentas que vão te ajudar. Cuidado, né, com esse investimento louco de querer comprar todo tipo de molde, todo tipo de cortador, todo tipo de textura, porque o básico é isso. A gente não precisa de um ateliê chique para a gente trabalhar, a gente precisa de uma mesa, muita força de vontade e conhecimento para o nosso negócio dar certo. Se eu esqueci de algum material, coloquem aqui embaixo, por favor, para mim. Se vocês acharem que algum preço está muito fora, ou se vocês, né, acharem que falta alguma coisa, ou se não é necessário nada disso que você está falando, coloquem a opinião de vocês. Eu espero que esse vídeo ajude quem está começando. E não esqueça de deixar seu like. E te aguardo no próximo vídeo.